Nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento acompanham os trabalhos aqui desta casa e, como fator fundamental, principal, a divulgação do Espiritismo, a divulgação do Evangelho, porque o Evangelho nada mais é, nada menos que o Consolador prometido, convertido em doutrina espírita para nós. E a finalidade da doutrina espírita, como Consolador, ela vem para nos ensinar todas as coisas. A nossa profunda gratidão por aqueles que nesse momento nos ouvem, nos acompanham, e rogamos que as bênçãos e a proteção do nosso Pai Celestial esteja presente na vida de cada um neste momento, e envolvendo todos os familiares. E nós estamos trazendo para a nossa reflexão, porque na verdade aquilo que nós comentamos aqui, a parte importante é que nós possamos sempre refletir sobre aquilo que aqui é colocado. E o que nós colocamos aqui, no mínimo, ele tem que ter uma base muito profunda. Tem que ser proveniente, como causa, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Pai Criador, eterno, o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas colocamos aqui também sempre em evidência esse ser tão magnânimo e tão importante que é Maria Santíssima, essa Mãe Santíssima. E nós estamos trazendo para a nossa reflexão, são coisas corriqueiras, que nós já fazemos há muito tempo, mas a gente não percebe às vezes. E muitas vezes ainda está num estado de inconsciência. O nosso consciente ainda ele não está essencialmente bastante ativo. A inconsciência ainda ela funciona ainda bastante em nós. Então muitas coisas acontecem em nossas vidas e não é de agora, faz muito tempo. E a gente ainda, uma grande parcela da humanidade terrestre, porque não é uma regra geral, uma grande parcela da humanidade terrestre ainda tem dificuldades em relação a essa questão tão normal, onde aí funcionam as leis da natureza com toda a sua potencialidade. Estamos falando aqui do retorno às nossas origens, do retorno, esse é o nosso tema, do retorno às origens e, vírgula, estamos voltando. Todos nós estamos voltando. Viemos aqui para cumprir com um compromisso. Nós podemos chamar isso de compromisso, porque nós entendemos que estar aqui temporariamente, momentaneamente, porque mesmo que seja 80 anos, 100 anos, é uma questão de momento, então é momentaneamente. Então ninguém de nós está aqui por acaso. A gente está passeando, fazendo turismo, isso não existe. Nós sabemos que ainda o nosso mundo, a nossa casa planetária, aquela que nós estamos aqui, e é interessante observar que a nossa casa planetária, planeta Terra, ele está dividido em fases, em 7 fases fundamentais, inclusive colocado por Mário Frigeri, escritor muito importante da Federação Espírita Brasileira, quando ele elabora o livro As 7 Esferas da Terra, e baseado nas obras de Chico Xavier, baseado nessa obra, buscando mostrar o mundo espiritual, da forma como ele funciona, a funcionalidade dele. Então, essas instâncias espirituais, da qual nós fazemos parte de uma. Nós, no momento, estamos aqui numa terceira fase, numa terceira dimensão. Há mais 2 abaixo de nós e há outras acima de nós. A próxima acima de nós sabemos ser, é muito conhecido como umbral. Mas o umbral ainda é muito pouco conhecido e mesmo diante do movimento espírita. O umbral ainda é muito pouco conhecido, porque o umbral, ele simplesmente é um mundo. Essas esferas que nós estamos comentando aqui são mundos paralelos. Para baixo, onde nós estamos, para cima, e acima do umbral, da beleza, da cultura, da ciência,
são uma esfera cada vez mais alta, de grandes dimensões, e depois do amor fraterno universal e diretriz do planeta. Então tudo está dividido em partes importantes, porque o que funciona em cada uma dessas instâncias é o átomo, porque nós vamos encontrar a matéria em todos os lugares. O universo é material, a parte física é material. As galáxias, os sistemas, os mundos que nós vivemos são materiais. É constituído do quê? A matéria é constituída do quê? De átomo. É um encadeamento atômico. Mas o mesmo átomo que ele atua aqui na nossa esfera, ele atua em todas as outras, só que cada vez mais rarefeito, mais perfeito, mais puro. Então, o umbral é praticamente um mundo paralelo, onde está aí todas as cidades espirituais, colônias espirituais, onde estão aí todas as estruturas espirituais, além da estrutura física na qual nós nos encontramos momentaneamente. Então, o nosso conhecimento ainda, o conhecimento de uma forma geral, ele é muito fraco ainda. Ele é muito pequeno ainda, então por isso nós colocamos aqui, assim, novamente abordando esse assunto, do retorno às origens, às nossas origens. E estamos voltando. Então, pelo fato de nós estarmos aqui momentaneamente, nós sabemos que viemos cumprir aqui com um plano. Nós viemos cumprir aqui com uma missão, muitas vezes missão sim, e com compromissos. Porque a nossa estadia aqui, ela representa uma programação. É um programa pré-estabelecido no mundo espiritual, quando a gente não estava aqui. Então, a reencarnação, ela é um projeto, é um programa. E nesse programa está todo o conteúdo das nossas necessidades e da nossa realidade espiritual. A nossa realidade de cada um de nós, minha, sua, de qualquer um, ela está contida dentro de um programa, de um projeto. Então, para cada realidade das pessoas, os projetos são diferentes. Cada um tem um projeto, tem um compromisso aqui na Terra. Então, mesmo que a gente viva aqui 70, 80, 100 anos, porque tem muitos que vão viver um espaço de tempo muito curto. Quantos vão renascer aqui e em poucos dias já estão retornando novamente? Por uma questão de justiça divina, porque há uma explicação para tudo aquilo que acontece aqui. Então, o que nós podemos pensar? Nós estamos voltando. A gente chega voltando, inclusive fisicamente, inclusive diante da ciência físico-biológica, eles dizem assim que nós já nascemos morrendo. O corpo físico já nasce morrendo. Até um tempo ele tem uma ascensão, na medida da reposição celular, porque as células elas fazem um movimento, elas chegam, cumprem também com um determinado efeito, e elas morrem também, porque são usinas, são praticamente usinas nucleares, que precisam de alimentação para elas funcionarem. Então, elas chegam e elas vão se consumindo. Mas a divina providência é tão perfeita que na elaboração dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo, aqui nós temos na medula espinhal, nós temos a fábrica de células. Então, morre sem células, imediatamente o corpo físico, essa parte já repõe novamente a sem célula. Porque em cada segundo, em cada minuto está morrendo célula. Elas estão sendo vencidas. O seu vencimento está se dando. Mas na medida em que elas morrem, outras vão vindo para repor aquelas que morreram. Então é um processo maravilhoso. Inclusive, por que eles dizem assim, a própria ciência? Que a gente já nasce morrendo. Porque até um tempo, quando morre sem células, numa suposição, porque são trilhões de células, de 70 a 100 trilhões de células que compõem todo um organismo físico-biológico. Então, mas vamos pegando por partes, por porções. Morre 100,
a divina providência, o corpo, ainda está capacitado para repor 100. Morre 100, repor 100. Ele repõe 100. E assim vai. Mas chega a certo ponto que morre 100, a fábrica de células repõe 99. Morre 100, põe 98. E com isso, a reposição é cada vez menos, porque o tempo vai passando. E tudo isso vai sendo reorganizado de uma forma divina. Então, e isso através desse motivo, através dessa questão, que nós então entendemos por que a ciência diz que a gente nasce morrendo. Até uma altura a gente está perfeito, mas depois começa a haver esse fenômeno que tem um nome, chama-se decrepitude. Decrepitude é sinônimo de envelhecimento também. Porque se não houvesse a morte dessas micro-usinas que são nossas células, assim que elas cumprem com o seu papel, ela está por todo o nosso corpo físico-biológico, dos mais variados tecidos. Os tecidos que formam o sistema cardíaco, os tecidos que formam o sistema ósseo, o sistema que forma todas as partes, fígado, coração, porque são células diferentes. São células diferentes. Mas na medida, então, que elas vão cumprindo com o seu papel, está acontecendo a reposição. Em determinado momento, a reposição é igual, mas depois começa a diminuir. E isso chama-se, então, decrepitude, porque senão não haveria envelhecimento. Porque se acontecesse sempre a mesma reposição, nós estaríamos sempre do mesmo modo, praticamente. Até um ponto, porque ela começa desde a via embrionagem, quando nós somos um embrião, um feto, uma criança, aí aquele momento infantil, onde nós estamos na plenitude, na pré-adolescência, aquele vigor, o adolescente, né, ainda está naquele vigor. Então, é nesses momentos que a reposição praticamente é do mesmo tamanho. Mas a partir de um tempo começa então a mudar. Bom, nós estamos comentando aqui a respeito de corpo físico. É por isso que nós estamos voltando. Nós estamos voltando porque na medida que o corpo vai sofrendo essa ação, que ele vai envelhecendo, o espírito ele é eterno. Ele não passa pela ação do tempo de forma alguma, mas ele está integrado ao corpo. Porque o espírito, ele não está habitando um corpo físico, assim como nós fazemos até uma certa comparação. Como um pássaro dentro de uma gaiola, que ele se movimenta para lá, para cá. Não. O espírito está integrado, célula a célula, molécula a molécula, é uma integração. Inclusive em torno de todos os sistemas de força que nós temos. Nós temos também 7 sistemas de força, desde o coronário aos outros, todos, para manter essa funcionalidade desse corpo fantástico, que é o nosso habitat temporário. Então nós estamos voltando porque não tem como não voltar. Mesmo que a gente esteja cumprindo com o nosso papel, da melhor forma possível, que nós possamos estar sempre embasados nos conhecimentos do Evangelho, embasados no conhecimento dessa doutrina maravilhosa, embasados no sentido de fazer o bem, porque a finalidade do Evangelho é para que nos transformar em seres que praticam o bem, que praticam o amor, que praticam a caridade, que sejam fraternos, sejam solidários, porque é essa fase que futuramente vai compor a nova geração. É essa a finalidade do Evangelho, junto de todos nós. Mas por mais que a gente esteja cumprindo, por mais que a gente esteja no campo do bem, mas o nosso corpo biológico, ele não cessa. Ele está em fase de decrepitude, ele está indo. Talvez uns 70, 80 anos, alguns sentem essa presença mais rapidamente, outros menos. Outros já estão com uma vida centenária, mas estão fortes, rígidos ainda. Outros, hoje é muito comum na nossa época, no nosso tempo, porque tudo está sofrendo um progresso, uma evolução. Tudo, o progresso está em tudo e todas as coisas. Porque a média de vida antigamente, da vida física, era 30, 40 anos, 50. Hoje a média de vida no nosso planeta, a média de vida já gira em torno de 78 anos. Mas ela está aumentando.
É por isso que hoje nós vemos muitos anciães, muitas pessoas que estão na ancianidade, que vem da palavra ancião, muitos, é uma grande parte. E até porque, até o sistema do INSS, no nosso caso aqui, ele tem dificuldade porque cada vez essa idade ela vai aumentando mais. Mas tudo bem, o nosso caso não é esse. A questão é que, de qualquer forma, nós estamos voltando. Bom, tudo bem, nós estamos voltando lenta e gradativamente. Mas de que forma que nós estamos voltando? Todos nós estamos voltando com as mesmas características, com as mesmas evoluções, com a mesma moral conquistada, com os valores, o conteúdo de valores do bem que nós aplicamos aqui na Terra, porque Jesus foi bem claro, a cada um segundo a sua obra, ou a cada um segundo o proveito que ele tirou da sua reencarnação aqui. Porque a reencarnação é o momento de estabelecer uma obra para ser operada aqui na Terra. No nosso retorno, o que vai falar mais alto serão esses bens, as virtudes, a moral elevada, o bem que a gente vai carregar, que não é o bem físico. Os bens físicos eles vão ficar todos por aqui. O que nós vamos levar são os valores morais, os valores espirituais. Mas isso está acontecendo com todo mundo na Terra? Nós sabemos que não. Uma grande parte não está nem aí. Alguns, muitas vezes, por uma questão de estado de inconsciência. Ele ainda está fora praticamente desse clima. Mas outros que sabem, já têm noção perfeita que ele tem obrigação de progredir, de melhorar, para que em ele progredindo e melhorando, ele possa contribuir para que o sistema em que a gente esteja também possa melhorar. Então, de que forma que nós estamos voltando? Nós estamos fazendo a grande viagem, até uma certa brincadeira, uma certa alusão, que diz assim, o expresso do além ele vai passar para todo mundo. E nós vamos estar na estação. Não tem como a gente não estar na estação, vai passar para mim. É uma metáfora, mas não é muito diferente, não. E nem porque é um expresso que vai passar, mas é uma forma assim, mais divertida de entender as coisas. Então esse expresso do além, ele vai passar para todo mundo, e o interessante é que não tem como nós não estarmos na estação. Agora o rumo que ele vai nos levar é outra coisa. Onde a gente vai estar é outra coisa. Olha Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então que a nossa volta, ela tem que se dar da melhor forma possível. Inclusive, no Apocalipse tem uma parte, não me recordo agora qual o capítulo, mas que diz assim, que o importante é morrer bem. O importante é morrer bem. Quer dizer, morrer, a morte não existe, porque o espírito é imortal. Mas quando se toca nesse assunto de morrer bem, é em relação ao corpo físico-biológico, né? Então, quando a gente está desprendendo desse vaso físico abençoado, sagrado, a gente está desprendendo, mas que aqui na Terra ainda é conhecido como morte, morrer, então que a gente possa morrer bem. O que é morrer bem? Morrer em paz, com tranquilidade, com segurança. E o ser que quer chegar bem em determinado lugar, porque é uma viagem de retorno, Só que nós não lembramos, existe aquela questão do esquecimento do passado, que nós não lembramos. Essas idas e essas vindas, nós já fizemos centenas, milhares de vezes, quem sabe. Mas há esse bloqueio, inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Lá no item 11, esquecimento do passado, para que a gente não... Isso é muito importante, nesses momentos em que nós nos encontramos aqui, para a gente não se recorde do nosso passado tenebroso lá atrás, e depois Jesus completa sempre isso. Porque nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 11 que está esquecimento do passado, mas se nós pegarmos ali o item 11, o segundo parágrafo, pularmos os 2 parágrafos primeiro e adentrarmos no segundo parágrafo, vai estar assim: frequentemente os espíritos reencarnam no mesmo meio que já estiveram, estabelecendo relação com as mesmas pessoas, para reparar o mal que lhes haja feito. Então,
Há um sentido para isso. Agora, é claro, nós temos, no mundo espiritualista, no nosso mundo espírita, nós sabemos que isso é uma verdade, uma realidade. Mas onde a gente pode encontrar uma prova que realmente Allan Kardec ele coloca isso, porque não é dele, é da espiritualidade que está pedindo para colocar dessa forma. Onde que a gente vai encontrar uma prova exata que isso é uma verdade? Bom, Jesus novamente, reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. É o momento que a gente está aqui, a caminho estar aqui. Olhamos só, reconciliai-vos com os vossos adversários. Ele não fala irmãos. Em nenhuma Bíblia, em nenhuma tradução fala irmãos, fala adversário. Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho, para que não vos aconteça uma coisa pior. Ele termina dizendo assim, Jesus, o Cristo, para que não vos aconteça uma coisa pior. O que é acontecer uma coisa pior quando a gente não vai bem? É porque nós ficamos em débito. O momento que nós estamos reunidos aqui, porque nós estamos voltando sim, mas nós estamos voltando de um clã, onde nós estávamos instalados numa família, onde nessa família, não importa qual era a nossa posição, se de pai, de mãe, de filho, de filha, não importa. Esse clã é uma necessidade, é a família. É aí que está acontecendo a reconciliação. O que significa a palavra reconciliação? A palavra exata vem de conciliação. Conciliar é exatamente a gente se acertar entre nós, da melhor forma, com a maior e melhor educação, com o melhor carinho e com o amor profundo. É isso que Jesus aguarda de nós. Reconciliação. Porque a palavra re, como nós já comentamos aqui muitas vezes, ela significa dar sequência, é dar continuidade, como reconstruir, construir novamente, refazer, fazer novamente. É tudo aquilo, a palavra re, em momentos, esse sufixo, ele procura demonstrar essa questão. Então, reconciliar significa dizer que nós estamos tentando fazer isso há muito tempo. É por isso que nós estamos voltando para continuar, não parar. Acertamos em alguns pontos numa existência, mas deixamos os outros para trás. Agora então, mas Jesus ele deixa assim. E sempre ele termina dizendo assim, e porque aí estão as leis e os profetas. Aí está a lei e os profetas. Ele está falando da lei divina, que foi trazida e comentada e colocada para nós através dos profetas. Os grandes médiuns, os grandes canais de informação entre a estrutura Deus, que não é uma pessoa, mas que nós entendemos ser Jesus Cristo para nós, entre essa estrutura e nós aqui. Então, os profetas são esses grandes canais de informação. E o que foi que eles fizeram nesse tempo que a gente está aqui? A gente chega e retorna às origens. Aí estamos voltando. O que é que acontece? O que acontece com as informações que chegaram até nós? A maioria de nós não demos a mínima. Uma grande parte não deu a mínima. Mas Jesus fala que muitos de nós ainda fizemos o contrário. Ainda apedrejamos os profetas, porque estavam falando. Gente, a vida é assim, porque está dentro da lei. Não é difícil se pautar na lei divina, não é difícil. Não matar é difícil. Por que nós temos que matar? E matar não significa só cometer homicídios, que também é matar. Mas nós podemos matar sonhos, nós podemos matar pessoas que estão com um progresso para acontecer e nós matamos aquela oportunidade. Então, isso chama-se morte. A gente mata a questão de alguém subir, crescer, realizar sonhos. Então o verbo matar não é só homicídio. Então, mas é difícil nós fazermos isso? Está lá o 5º mandamento, não matarás. Então ele é amplo, Nós sabemos que não é difícil, mas os profetas falaram para nós da necessidade, desde que nós tivemos contato com as leis, né? Porque antigamente nós não tínhamos nem os contatos com a lei. Ela vem aí numa das revelações muito importantes, ali mais de um século e meio mais ou menos antes de Cristo, ou de hoje para trás, mais ou menos uns 3.500 anos,
que nós tivemos acesso a essas leis que vêm nos regular. Porque não adianta nós queremos contestar as leis. Não adianta, porque elas são leis universais. Elas são leis divinas, que não abrem um espaço de forma alguma para ninguém, de forma alguma. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, honrar o pai, honrar a mãe. Então, são leis para serem aplicadas. E tudo isso está acontecendo diante do nosso programa reencarnatório. Porque nós estamos voltando. E nós estamos levando o quê? O que nós estamos levando? Porque o ser que é esperto, que é inteligente, que não quer sofrer, e que ele quer resumir esse sofrimento que nós temos na atualidade, fazer com que ele se acabe, o que nós temos que fazer? Sermos inteligentes, porque é como se fosse uma viagem, uma comparação de uma viagem. E quem vai fazer uma viagem longa para um país estranho, porque o mundo espiritual, que hoje já tem outro nome, são mundos paralelos a esse, mas vamos tomar para o mundo espiritual, ele ainda é totalmente estranho para muita gente. Mesmo dentro do movimento espiritualista, mesmo dentro do movimento espírita, tem pessoas que estão há 30, 40 anos na doutrina, 50, e quando se fala em transferência de lugar, ele morre de medo. Ah, eu não sei como que vai ser, eu não sei como que é lá. Meu Deus, como que não sabe se eu ir de lá? Só está esquecido. Porque quando nós saímos de lá, nós tínhamos residência lá. Isso é lógico. Nós tínhamos residência, nós tínhamos família, nós tínhamos entes queridos. É claro que tínhamos inimigos também, né? Porque a gente não é perfeito, mas pelo menos na nossa família, aqueles que nos amam e que estão nos aguardando no nosso retorno. Não é interessante isso? E na nossa despedida lá, quando a gente está saindo, quantos deles não vêm nos últimos momentos em que a gente está passando pelo processo de restringimento, como está colocado lá no livro Almas no Além, né, de Chico Xavier, da Igorina Cunha, aprovado pelo Chico Xavier. Restringimento é a diminuição, quando ele praticamente é como fosse uma sonolência, uma dormência, miniaturizado para que ele possa então estar ali no gameta, no espermatozoide, que vai ter contato com o óvulo, que é uma questão divina. No momento certo ele vai descer, e ele, no meio de bilhões de outros, ele vai chegar, vai cada vez um número menor até ele chegar lá e completar, para que então comece a nossa vinda para cá. Quando ele se funde, quando o espermatozoide se funde com o óvulo, porque a partir daí não é mais óvulo, é ovo, é o zigoto, que começa a se dividir numa velocidade tão fantástica, que em poucos minutos são milhões e milhões. E essas células que vão se reproduzindo aos milhares, cada uma tem um endereço, porque as células que vão formar os tecidos do nosso corpo, que é formado de mais variados tecidos, pele, ossos, nervos, são tecidos, não são as mesmas. Quem que, a partir de uma certa quantidade, segundo eu vi do Frutuoso, a gente já tinha mais ou menos essa ideia, né? Uma lição muito científica, a partir de uma certa quantidade, cada um deles, eles deixam de ser aquelas células comuns e se transformam em células, que vai ser a célula que vai formar o tecido do rim, que vai se transformar na célula que vai gerar o fígado. O que está acontecendo? Quem está regendo isso? O André Luiz chama isso de animálculos, ou como fosse seres inteligentes, até. Imaginemos. Então, na formação se funde, aí, e passando pelas mais variadas estações, né, embrionária, que são várias, feto, a criança, e nós que já fomos criança. Aquele que está falando aqui já foi um embrião no início. Mas o embrião do início não é o embrião quando ele termina a fase dele. Está sofrendo uma evolução dentro da embrionagem. Depois ele começa o feto. O começo do feto também não é o fim. É o começo que sofre toda uma gama de sucessão até que chegue na criança que chega aqui, que é nós. Eu passei por isso, você que está me ouvindo, que está nos ouvindo, passaram por isso. Então, vejamos que interessante.
E nós fomos passando pelas mais faixas etárias da vida. A criança, o pré-adolescente, o adolescente, o adulto, aí quando a gente começa a envelhecer, né? E depois chega um momento que nós temos que voltar novamente. Vem e volta, vem e volta. Mas cada período que a gente está aqui, cada período, ele é importante porque nós temos compromisso firmado lá. É importante que ele não volte de mãos vazias. É por isso, aquela questão que eu estava citando ali, não me recordo agora o número, do Apocalipse, que o importante é morrer bem. Morrer. Aliás, sair, fazer essa viagem com a maior tranquilidade, segurança, a maior elevada. Se a gente não conseguiu fazer tudo, pelo menos uma grande parte, nós lutamos, fizemos de tudo para poder chegar melhor. E como nós estávamos comentando, e quem é muito inteligente que vai fazer essa viagem, que parecia estranha, já que então é um mundo estranho, o que ele tem que fazer? Ele tem que saber que mundo é esse. Vamos supor que eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma viagem para a China. Eu tenho condições, eu quero fazer uma viagem, passar uns tempos lá na China e depois voltar. Bom, qual que é a minha preocupação? Primeiro, eu tenho que saber qual é o idioma de lá, porque há vários idiomas, onde eu vou estar, qual que é o idioma mais falado, qual que é a moeda, vou precisar de intérprete. Então eu tenho que me ocupar disso tudo, me preparar para mim poder fazer essa viagem com a emoção da viagem, que eu pretendo que me traga alegria. Então eu vou fazer essa viagem, mas aí eu estou preparado, já tomei nota disso tudo que eu preciso. Voltar para a dimensão paralela de onde a gente veio, que agora está aqui, é a mesma coisa. Que mundo espiritual é esse? Hoje, mundos paralelos. O que é isso? Ora, nós já sabemos, só está bloqueado. Ora que nós chegarmos lá, nós vamos ver que nós vamos encontrar parentes, amigos, nós vamos encontrar entes queridos, se tudo correr bem. Porque se a gente resvalar, não conseguir chegar e adentrar na nossa estrutura espiritual relativa à nossa estrutura física, nós podemos estar nas periferias. E muitos até em zonas de sofrimento. Então, é uma coisa muito interessante. Do retorno às origens, estamos voltando, cabe a cada um de nós, isso não é para meter medo em ninguém, de forma alguma, porque a misericórdia divina é tão grande, o amor é tão grande, que ele vai fazer com que o aluno repetente ele volte novamente, mas cada vez ele volta melhorzinho, coisas para refazer e um conteúdo a mais para ele crescer, e assim vai se dando essa evolução tão importante da nossa humanidade terrestre. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, são apenas algumas ligeiras pinceladas em torno de um assunto tão importante e tão real, que acontece comigo, contigo, com qualquer um de nós. Mas que a gente, se nós tivermos o nosso Pai Celeste, esse Pai Eterno, que não é uma pessoa, que é amor, que é misericórdia, se nós tivermos, e porque nós trazemos a genética dele, ele é nosso Pai, nós somos o filho dele, somos herdeiros espirituais, então, se tudo isso estiver a nosso favor, e a favor também de todo o bem, de toda a proteção que o Filho dele, Jesus Cristo, possa nos dar, e através de outras almas tão grandes como Maria Santíssima e tantos outros. Então, se nós tivermos tudo isso a nosso favor, então nós só temos que agradecer e não temer, porque tudo vai dar certo e cada dia será um dia melhor. Muito obrigado. Oremos agradecendo. Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Cristo amigo. Em primeiro lugar, nós queremos te agradecer pela oportunidade que estamos tendo de manter um contato com um núcleo como esse, uma casa como essa, em cujo ambiente estamos comentando das coisas da mais real importância para cada um de nós. Falando da vida, dos valores da vida, falando da felicidade que nos aguarda cada um de nós. Então, a nossa profunda gratidão a Jesus Cristo, a nossa profunda gratidão ao nosso Pai Celestial, agradecemos a presença aqui dos benfeitores e amigos, cuja origem é Deus, nosso Pai Criador,
é Jesus, e esses são emissários dessa ordem. A nossa profunda gratidão, e agradecendo nossos anjos guardiães, nossos mentores, guias espirituais, e desejamos que todos aqueles que neste momento estão mantendo esse contato, e mesmo os que não estejam mantendo esse contato, que essas energias possam chegar em cada alma, em cada mente, em cada coração, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, que são momentâneos. Tudo vai melhorar, porque a implantação do reino de Deus aqui na Terra, segundo Jesus Cristo, está se dando de uma forma cada vez mais vigorosa, ganhando cada vez mais velocidade para culminar no mundo de regeneração. Que a paz e a proteção do Cristo amigo esteja presente em nossas vidas agora e sempre. Muito obrigado.